sejam bem-vindos ao Futuro em Pauta, o primeiro de 2026. Gente, vocês não estão vendo, mas aqui a gente tem um monte de coisa nova no cenário, a gente tem iluminação, vocês estão vendo que a gente tá mais coradinha, a coisa tá bonita. Então, tá profissional, né, Gabi? Então já aproveita, já curte, compartilha, porque o conteúdo de hoje tá imperdível. A gente vem falar de um assunto muito atual, que é inteligência artificial. Ela é uma aliada ou ela vai acabar atrapalhando, tirando postos de trabalho, vai interferir aí na educação? Vamos conversar sobre isso, né, Gabi? Para falar sobre isso, a gente trouxe o professor Júlio Passos, referência nacional em inteligência artificial aplicada à educação e possui um dos canais do YouTube mais famosos sobre o tema, com 35 mil inscritos e mais de 2,5 milhões de visualizações. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. Obrigado, Flávia, pela oportunidade. Espero poder ajudar aqui, né, a esclarecer algumas dúvidas, né? A gente vai ajudar muito, porque a gente aqui nos bastidores já batendo um papo, o Sim. Júlio tá ensinando, dando umas dicas de ouro pra gente aqui. Júlio, eu já quero começar fazendo a pergunta que não quer calar. Tá. A inteligência artificial ajuda ou vai tirar muitos cargos aí, principalmente na área da educação? Ótima pergunta. Isso aí eu respondo diariamente, Flávia. Nossa, no meu WhatsApp ferve com essas perguntas. Vai acabar? Como é que vai ser? A gente vai se adaptar. Acabar, algumas coisas vão ser transformadas, alguns cargos vão ser eliminados por conta da chegada da tecnologia. Só que substituir o ser humano é praticamente impossível. Não dá, porque somente a gente tem afeto, empatia. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Mas a gente vai ter que se adaptar a tudo isso que está chegando. E a gente tem... Na verdade, o ser humano tem capacidade de sobra para poder acompanhar tudo isso, assim como a gente passou por outras revoluções que nós tivemos aí, chegada da internet, computador, o próprio livro, a escrita também foi um salto, né? Revolução industrial, a gente também vai conseguir se adaptar a isso e com certeza vai sobreviver a inteligência artificial, tendo ela como aliada. É isso aí. E qual que é a principal dificuldade ou dúvida, você que ministra curso para professores, que tem... Depois a gente vai entrar tudo para contar para vocês do canal do Júlio, do blog do Júlio. Mas qual que é a principal receio ou dificuldade que os professores, pessoal da área da educação, têm? Na verdade, Flávia, disparado é a falta de habilidade digital, né? Fluência digital que a gente fala, né? Então você pega professores aí que tem 30 anos de sala de aula, 40 anos de sala de aula. Então ele foi trabalhado com a experiência dele dentro de uma certa metodologia. E isso vai até hoje, né? E aí você tem essa virada de chave e isso assusta os professores, né? Muitos professores, eles têm aquela insegurança da sala de realmente... como é que eu vou fazer para ligar isso se não funcionar? E se faltar internet? Então, eles têm muito receio com essa falta de habilidade que eles têm, né? Que é natural, na verdade, né? Não faz parte do processo de ensino-aprendizagem do qual ele foi treinado, né? Isso a gente pode até dar como exemplo mesmo, por exemplo, ligar o projetor. Então tem muito professor, né? Muitos colegas meus já passaram por isso, que o aluno do fundão ajuda o professor que tem doutorado a ligar, né? O projetor. Com certeza. Então acontece, é raro, mas acontece sempre, sabe? Então tem muito disso. Então, partindo de manipular equipamentos até fazer login, contas, manipular essas ferramentas realmente uma insegurança muito grande que os professores têm, né? Então é onde que entra meu trabalho, de mostrar para eles que é muito simples, né? E assim, eu costumo até brincar, né? Até nas oficinas, palestras, utilizar tecnologia, seja ela qual for, inteligência artificial, aplicativos, enfim, é igual andar de bicicleta e dirigir. A gente só aprende fazendo. E quando você vê, você já está fazendo. É uma coisa muito intuitiva, né? Então, e a grande maioria das plataformas, graças a Deus, tem uma cara parecida, né? Então, às vezes, eles até se confundem. Falam, mas eu não estava aqui no Copilot, agora eu estou no ChatGPT, eu estou no Gemini. O que é isso aqui? Então, tem a cara um pouquinho parecida. E isso favorece a aprendizagem também, porque se você pegar a habilidade em você acaba desenvolvendo habilidades em outras plataformas. Mas tem muito receio, né? Os professores têm muito medo mesmo daquela falta de habilidade de utilizar ferramentas. Esse é um dos maiores medos que a gente tem dentro do doutorado. A gente vê que tem muito receio, né? Tem gente que também não quer ceder. Fala, não quero usar, não quero aprender. E não tem como, né, Gabi? Porque já faz parte da nossa realidade. Sim, principalmente as crianças que já nascem conectadas, elas já têm aquela habilidade, elas já vivem isso, não tem como a gente excluir. Exatamente. Então, os nativos digitais, né? Eles já crescem já com o tablet na mão, com o celular na mão. Então, assim, não que a gente não está discutindo aqui a dose dessa coisa, né? Do vício de telas, né? Que é outro assunto. Mas, assim, eles já são nativos digitais, eles já estão com isso na mão. E aí a gente precisa se adaptar a todo esse tipo de coisa. E essa criança, esse jovem, tá dentro da sala de aula também.
Então, e aí a gente vai falar disso, né, também, essa questão de falta de engajamento dos alunos, né? Então, que aula chata, que aula isso, tudo. Então, entra nessa questão também da gente trazer alguma coisa que seja do contexto deles também, né? Adaptar a nossa disciplina para o que eles precisam dentro de sala de aula, né? Ô, Júlio, eu que sou uma pessoa analógica, né? Que comecei, lógico, que utilizo muito de coisas de tecnologia, mas explica pra gente o que seria essa questão do uso da inteligência artificial. Porque quando falo inteligência artificial, eu penso naqueles bichinhos, sei lá, naquelas imagens que a gente vê que foi criada, ou eu penso no chat GPT, por exemplo. Mas o que ela compreende? Ela é mais do que isso. Explica pra gente o que ela compreende. Sim, a inteligência artificial, ela é imagina assim, de uma maneira bastante simples, tá? Bem superficial mesmo, tá, gente? Então, assim, é um grande banco de dados que você tem, um grande banco de informações, tá? E que está totalmente conectado, tá? E que tem uma velocidade absurda. É muito rápido. Então, imagina um grande banco de dados com um monte de informação. E o que você pergunta para ela consegue te trazer em segundos. Então, por exemplo, qual a composição da água? Ele vai buscar nesse campo em nanosegundos, é muito rápido mesmo, até mais rápido que isso, e traz essa informação da composição da água para você, tá? Então, eu diria para você que, além disso, ela tenta simular também a inteligência humana, né? Então, por isso que você vê as respostas até muito bem elaboradas. Você falou assim, nossa, parece que foi uma pessoa que escreveu isso daqui, né? Então, tem essa característica, né, de ser uma coisa bastante autoral, parece que um humano escreveu aquilo e parece uma pessoa que está conversando com você também, tá? Então, a inteligência artificial ela tem essa característica de ser rápida, de ter informações muitas vezes até atualizadas também, né? Quando o ChatGPT chegou lá em 2022, em novembro de 2022, ela não tinha informações até... Agora eu não lembro a data, o cravamento da data, se era 2021, antes de 2021. Tá. Depois foi evoluindo, agora as inteligências artificiais praticamente têm informação em tempo real. Principalmente as inteligências artificiais fazem buscas profundas na internet. Então, se eu não assino, por exemplo, se ela é um gratuito, ele também tem essa atualização ou não? Tem, a grande maioria tem, tá? Pro que a gente precisa, geralmente, ela atende bem. Então, por exemplo, quero saber informações por exemplo, de quanto tá o dólar, por exemplo. Ela vai responder para você que ela busca ali na internet, tá? Então, mesmo você utilizando uma conta gratuita, você consegue ter essas características que são bem interessantes da inteligência artificial para você ser principalmente mais produtivo no seu dia a dia, tá? E o que é legal também, outra característica, né? A gente tá falando de inteligência, tá? Depois eu vou fazer um disclaimer aqui com relação à inteligência, porque ela não é tão inteligente assim. Ela aprende. Então, por exemplo, se você começar a utilizar o seu ChatGPT, o seu Gemini, enfim, a Gabi, né? Por exemplo, a Gabi, ela, sei lá, estudante de que área que você é? Sou de jornalismo. Jornalismo, tá? Então você vai começar a pedir pautas para ele, vai começar a falar sobre problemas do trânsito, atualização de notícias, tal. O que vai acontecer? Essa sua conta vai começar a ficar inteligente com as coisas que você geralmente busca, tá? É uma coisa, a questão de psicologia, de pedagogia, educação. Ele vai começar a se modelar para aquilo que você está buscando. Pelo meu perfil ou pelo... Por aquilo que você está buscando. Quanto mais você interage, mais ela vai se modelando com a sua característica, tá? É claro, aqui a gente entra na questão ética da coisa, né? Fala assim, mas peraí, ela tá utilizando meus dados para aprender e tal, como que é isso? Com certeza ela tá. Com gente, certeza. Assim, a gente discute isso, tem vários li os termos e concordo. Exatamente, exatamente. Eu nem li os termos, isso que é pior, gente, não faça isso. Então, é verdade. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Assim, é o que eu falo pro pessoal, gente. Você tem um cadastro hoje, na internet, você tá numa casa de vidro, gente. Não adianta você falar que... É claro que ninguém quer, eu também não quero meus dados expostos, enfim. Tem LGPD, a gente sabe que tem leis para isso. Mas, gente, a gente tá alimentando um sistema que tá aprendendo com você, tá? Então, é muito ingênuo a gente pensar que a inteligência artificial não tá ali coletando absorvendo aquelas informações. Que é uma coisa, na verdade, que vai te ajudar, na verdade, assim, pro dia a dia, né? Então, por exemplo, jornalismo, né? Caso de psicologia, pedagogia. Eu quero que ele tenha o meu perfil para que quando eu pergunte alguma coisa... Ele direcione mais, entendeu? Eu não quero que ele responda como cozinheiro, como, sei lá, como engenheiro, como... Não, eu quero que ele me responda como uma pedagoga, como uma jornalista, entendeu? Porque eu tô utilizando ele para isso, tá? Então, essa é uma grande característica que nós temos das inteligências artificiais respondendo a sua pergunta. Uma outra coisa também aqui, fazendo um contraponto, que a inteligência artificial ela não é tão inteligente assim.
ela é baseada numa série de funções matemáticas e estatísticas também, principalmente probabilidade, né, em que você colocando uma determinada palavra ali, ele vai supor aquilo que seria a resposta dessa palavra. Vou dar um exemplo prático, tá? Então, quem descobriu o Brasil? Tá? Ele tem no banco de dados dele lá, que já tá lá Pedro Álvares Cabral lá, então ele vai falar, opa, tá falando de descobrimento do Brasil, então a probabilidade de ser Pedro Álvares Cabral é muito grande, é 99,999%. Então ele vai pegar o nome do Pedro Álvares Cabral e vai colocar ali na tela para você, tá? Como tem muita coisa também que ela falta inteligência. Então, por exemplo, já teve casos que já aconteceram comigo e com vários dos professores, pedir assim, liste as leis de Newton para mim. Vocês lembram quantas eram as leis de Newton? Nossa, não. É 3, né? São 3. Olha. Tá, não, é isso. Mais recente, era estudou mais recente. Não, é que é uma coisa que a gente aprende, que depois a gente não, né? Mas assim, é uma sim. coisa meio clichê, né? Então, assim, o que aconteceu? A inteligência artificial colocou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ela listou mais. Listou 12 leis de Newton. E aí eu peguei e falei assim, não, gente, peraí, pelo amor de Deus, não 3. E eu sei que é 3, entendeu? Entendi. Você Então, fez um teste. Exatamente. Então, a inteligência artificial, ela não é tão inteligente assim. Não. Aí entra numa outra discussão, que é realmente da curadoria de conteúdos. Sim. Da Que é- importância da pessoinha por trás da inteligência, né? Exatamente. Entendeu? A inteligência é sua. Né? Ali é uma ferramenta, tem que entender que é uma ferramenta. Muito rápida, muito ágil, excelente, ok. Mas é a gente que tem que realmente colocar ali a cerca no negócio, né? E realmente validar aquilo que ela está gerando, né? Porque senão não chega a ser tão inteligente assim. Então, respondendo sua pergunta, inteligência artificial é um pouco disso que eu falei aqui, tá? Mas é interessante isso que ele falou, porque o chat GPT mesmo, às vezes, mesmo você abrindo outra conversa, ele puxa uma coisa de alguma conversa anterior que Exato. você teve. Então, Ele lembra, né? Ele treinado, lembra, né? A gente conhece mais o chat GPT, inclusive até brincamos antes de entrar aqui no programa, que a gente descobriu ano passado, né, Gabi? Mas o Júlio falou que é desde 2022. 2022, novembro de 2022. Só não lembro se foi dia 26, eu acho que foi a última semana de novembro de 2022, que eu estava em casa produzindo conteúdo e aí falaram de um tal de ChatGPT. Eu falei, deixa eu ver que negócio é esse. Abri lá e eu quase caí da cadeira. Eu falei, meu, que coisa... Eu achei maravilhoso, né? Porque isso de tecnologia... Não, é bizarro. Nossa, e é bizarro, né? Também. Eu falo assim, meu Deus. Imagem, eu acho incrível quando você pede pra fazer um logo, você pede pra fazer, né? É fantástico. E eles trazem, fantástico. assim... E ferramentas de design que trazem inteligência artificial incorporada também fazem coisas fantásticas, assim, de cair o queixo mesmo, né? Pra sala de aula, Júlio, tirando o chat... Além do chat, tem outros, aqui eu não conheço, mas Sim. parecidos, né? Com essa mesma... Tem. Na verdade, gente, eu costumo apresentar uma mandala que tem todos os logos, né, das inteligências Meu Deus, eu artificiais precisava disso. nas oficinas. Compartilha com a gente, Júlio. Então, mas já tá desatualizado. Esse já que é o surgiu coisa problema. nova. Porque tem milhares, gente. Hoje tem milhares de inteligências artificiais já criadas. Tem o Claude, o ChatGPT, o Gemini, o Grok, Copilot, que é da Microsoft. E aí tem as inteligências artificiais que estão dentro dos programas. Então, por exemplo, pega um Adobe lá para mexer com imagem. Tem inteligência artificial dela. O Canva tem inteligência É isso que eu ia te artificial dela. perguntar. A gente verdade. fala muito do chat ali, mas aonde que estão essas inteligências também para o pessoal de escola, assim? Quais são as ferramentas que elas existem que a pessoa pode usar? Então, geralmente você descobre ela no próprio Google, tá? Então você coloca lá, fiquei sabendo do Cloud. Então aí você vai lá no Google, coloca lá Cloud, ele vai listar para você clica ali e você abre a plataforma, faz um cadastro lá automático com o seu próprio e-mail. São gratuitas essas plataformas? Geralmente são gratuitas. Você começa a utilizar gratuitamente, tá? A grande maioria delas, tá? Então você interage, você consegue utilizar... Para que serve, por exemplo, essa que você falou? O Cloud, ele tem, na verdade, pesquisas um pouco mais aprofundadas. Na verdade, Flávia, assim, sendo bem sincero, o tipo de ferramenta, você vai se adaptar ao tipo de ferramenta que mais te agrada. Entendi. Então, por exemplo, eu tive uma época de ChatGPT na minha vida, que eu até pagava, como eu comentei com vocês, eu parei de pagar e agora eu tô no Gemini, porque o Gemini tá me atendendo melhor. Em que sentido? Explica pra gente entender o que seria. Qualidade do conteúdo. De acordo com o meu estilo. Entendi. Entendeu? Com aquilo que me agrada e a gente chama muito a gente dá o nome de tom de voz. Tá. Tom de voz, quando a gente fala em inteligência artificial, é o estilo com o qual você escreve. É o estilo com o qual você se sente mais confortável de consumir aquele conteúdo, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que a Gabi vai fazer uma pauta pro jornal de amanhã. E ela vai chegar lá no Cloud, ela vai digitar lá para fazer essa pauta aí para falar de política, por exemplo, e vai colocar no ChatGPT. Vai ter diferenças entre esses textos. E uma vai te agradar mais que a outra. Entendi. Na forma como escreve, na forma como produz o conteúdo. Tá? Então, isso é uma coisa que fica até como dica aqui, né, que eu deixo como estratégia para os professores.
foque naquela que mais te agradar. Tá? Tá. Porque tem milhares, gente. Tem muita. É muito mesmo. Quando eu falo muito, é muita muito mesmo. coisa, né? A cada minuto é criada uma nova inteligência artificial no mundo. Tá? Então, a China tá aí criando. Já tem o DeepSeek, tem Manus, né, que foi comprado agora pela Meta, né, que é a dona do Facebook. Eles produzem muitas e muitas inteligências artificiais, porque existe uma guerra também aí. Uma Sim. guerra uma corrida das inteligências artificiais. Então, por exemplo, o Gemini vai lá, lança uma atualização, o DeepSeek vai lá na China, E lança faz. outra. Aí, por exemplo, aí vem o tio Elon Musk também, vai lá no Grok e gera uma nova, né? Aí vem o tio Zuckerberg também e compra o Manus, entendeu? Então, Entendi. é uma bagunça, gente. Realmente é Sim. bem bagunçado, assim, com relação ao volume de informações. Então, eu sempre dou de estratégia assim. Utiliza aquela que te agrada, que você gosta, entendeu? E fica nela. O dia que ela não te agradar tanto, mais você pode migrar para uma outra. Nada te impede também de você pesquisar numa outra, às vezes uma informação, validar alguma coisa. Deixa eu perguntar aqui no ChatGPT, deixa eu ver o que ele acha disso aqui. Deixa eu perguntar aqui no Grok, deixa eu perguntar aqui no Gemini. Pra ver se mudam algumas alternativas. Exato, exatamente. Para ver se muda alguma coisa, até para você poder validar informações. E para plano de aula? Tá. Tipo, o professor chegar lá e falar, monte um plano de aula, não sei o que lá. Qual que é a dica? Tipo, o que você fala? Como que eu posso confiar naquele conteúdo? Tá. Como que funciona isso? Bom, a primeira coisa, voltando àquele ponto que a gente já falado, né? Professor de matemática, professor de artes, professor enfim, de qualquer área que seja, tá? Tem que ser detentor do conteúdo, ele tem que saber aquilo, e com certeza ele sabe Sim. aquilo que está sendo pedido, né? O que o pessoal tem utilizado muito ultimamente é o Gemini. Tá. Porque o Gemini, o Google, ele tá no topo do mundo com relação ao avanço da inteligência artificial. Todo dia, toda semana é lançada uma atualização dele. Então, ele tá bem atualizado com relação a isso. Mas existem também inteligências artificiais que são focadas para o professor. Tá? Então, por exemplo, tem a Magic School AI, né, que é uma plataforma americana, onde dentro dessa plataforma você tem planos de aula, você tem atividades praticamente prontas. Então, tem uma série de robozinhos ali dentro que criam essas coisas especificamente para o professor. Tem a Teach também, que é uma plataforma brasileira. Inclusive foram dois, se não me engano, agora foram dois autores produtores dessa plataforma. Eles, inclusive, está bem disseminada no mercado, a Teach, né? Então, ela também tem essa carinha do Magic School. Tem umas outras também que são utilizadas especificamente para professores, tá? Mas o que eu vejo é que muitos professores acabam utilizando essas ferramentas mais soltas. Então, Tá. o ChatGPT, o Gemini, até a própria Luzia, quando ela estava aí ainda, a Luzia ela saiu de circulação, né? Que a Luzia ela era integrada dentro do WhatsApp. Então, Nossa, que é isso, Júlio? Você ouviu falar Pois da é. Luzia? tinha. Não fui Luzia apresentada não, pra eu Luzia, sei. não. Não, Meta. então, pois é. Tinha a Luzia, então agora não tem mais, agora tem a Meta AI, né? Eu aí sei que tem essa aí, que se você chamar, ela participa da conversa. Isso, exatamente. É que pra ela tá essa lá que as dentro. pessoas ligam? Não sei quem que falou pra mim que pega o telefone e liga e fica conversando, Júlia. Eu falei, que é Não, isso? Você fica conversando com o chat GPT, sei lá, com a Que inteligência? existe. É? Não, já tem tecnologia pra isso. Senhora. Para. Tá. Eu posso até fazer uma... Vocês querem que eu faça uma demonstração aqui? Quero, faça. Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ele vai me atender, porque eu parei de pagar, entendeu? Pode ser que ele esteja um pouquinho... Gente, mas é bizarro. Ó, esse daqui é o ChatGPT. Certo. Tá? E aqui, ó, você tem um íconezinho aqui que você clica para poder falar com ele, conversar com ele. Deixa eu ver se ele vai deixar eu falar. Você tá ligando pra ele? Não. Oi, Griot, tudo bem? Boa tarde. Fala boa tarde aqui pro pessoal aqui do podcast, do Futuro em Pauta. Boa tarde, pessoal do podcast Futuro em Pauta. Tudo certinho com vocês? Vamos nessa. Obrigado, depois eu te chamo. Imagina, fica à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Até mais. Então, assim... É um amigo. É um amigo. É uma inteligência artificial, né? Que eu converso com ela e ela me traz informações também. Ó, tá aqui tudo... Se eu estivesse conversando com ela sobre um plano de aula, eu estaria listando aqui pra mim normalmente, tá? Fica salvo como texto depois. Fica salvo como texto depois também. O Gemini também é a mesma coisa, tá? Ele também tem aqui o ao vivo dele, né? Que é esse daqui, ó. Bem parecido. É muito parecido. E Júlio, aí... você não tem medo? Um pouco. Mas eu vou com medo mesmo. Um pouco. Eu penso assim, eu acho muito legal, eu acho que, tipo, é uma ferramenta, sei lá, Sim. você tá em outro país, fala com a pessoa, isso aqui. Gente, isso é fantástico. Como que você ia pensar em fazer algo assim? Exatamente. Mas, por outro lado, eu penso na solidão das pessoas, entendeu? E tá recorrendo a esse tipo de amizade Exatamente. e acabando substituindo aquele contato humano. Exatamente.
Isso é uma coisa que eu comento muito também em palestras, em oficinas, também essa questão de a gente não deve substituir, por exemplo, psicologia. Então, Sim. utilizar isso aqui com um psicólogo, pelo amor Tinha de Deus. muita gente Inclusive, usando. eu acho que tá pra barrar, né? Alguma coisa assim, não tá? Porque teve Então, um menino que se matou, né? Foi, Sim, né? tem vários relatos, entendeu? De aconselhamento, porque assim, aqui não tem humanização, entendeu? Não tem nada psicológico, não tem nada espiritual, então quem quiser chamar, né? essa Sim, a questão de- empatia, ela não tem a empatia, não né? tem nada disso aqui, entendeu? Isso Ela aqui fala o que você quer ouvir. exatamente. Então tem essas questões também de falar do que quer ouvir, então não tem aquela sensibilidade. Então até colocando um pezinho um pouco nessa questão de professor ter medo de ser substituído pela máquina. Isso. Gente, não tem como, porque assim, eu sei quando o Enzo tá batendo o lápis na mesa, tá assim, ó, impaciente, entendeu? Tá virando o olho pra cima, entendeu? Porque a minha Que a aula aula tá tá chata, enfadonha, tá enfadonha. aham. Eu consigo entender isso. Eu consigo quando a Valentina tá se isolando, entendeu? E não tá participando da aula, sendo que ela é participativa, e eu sei disso, entendeu? A gente fala de personalização da aprendizagem, onde a gente vai ter muitos ganhos. Isso, os professores vão ganhar muito com isso, personalização da aprendizagem. Mas assim, a conexão emocional é do professor. Não tem como, né? Sim. E qualquer outra pessoa, né, que utiliza a inteligência artificial não pode utilizar esses recursos para terapia, Conselhos. para questão de doenças mesmo, Sim. né? Então, por exemplo, tô com dor de cabeça há 15 dias, o que eu tomo? E, embora ele dá muita mensagem a respeito disso. Fala assim, ó, Procure um médico. Procure um médico. Até porque quase sempre é terrível, né? É. Você pode morrer, tipo, é umas coisas bem assim. Não, se eu brincar, o Google faz isso, né? Tô com dor de cabeça, tem É tipo, morte. câncer. É, fatal. Tipo, já era. Já Tipo, é, daí você já fala era. pronto. Caixão é tanto ali, já vai comprar. E daí agora não, a inteligência artificial ela dá um rodeio, ela explica. ela não o que- faz isso? Não, Nunca ela não faz. testei. A inteligência artificial ela não faz isso. Ela vai realmente explicar o que é, o que pode O que ser. pode ser, Ela é mais o que elegante. toma... Exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque você acaba aprendendo também algumas coisas, né? Mas ela sempre enfatiza, né? Tem uma caixinha destacada em cima, falando assim, ó, procure um médico para poder orientar. Na época que eu trabalhei na farmácia, a gente às vezes jogava só pra curiar. Colocava, qual que é a receita de tal remédio? Só que tem que tomar muito cuidado, porque muito remédio ela confundia Olha o só. composto do remédio. Então ela falava que era pra uma coisa, na verdade É. era pra outra, que a receita Olha. era de um jeito, na verdade era de outro. A gramagem, Então, né? sempre- O peso, né? A quantidade, né? Então você Exatamente. sempre tem que ter realmente conhecimento Sim, do que você não tá acreditar pesquisando. 100% Exatamente. Porque naquilo que tá sendo senão dito, dá ruim, né? gente. E dá ruim mesmo, Dá. como você falou, Gabi, né? Então, Imagina, saúde, né? Você tá Não, mexendo saúde. com remédio. Então, teve eu comentei, acho que ontem eu estava em treinamento de robótica e a gente falou de um ursinho dotado de inteligência artificial que foi lançado nos Estados Unidos como tutor de criança. Nossa, eu não para. vi isso. Sim, existiu. E foi recolhido. Porque, assim, você já viu aquele filme Megan, né? Que é Já. aí da boneca, Já tal, não sei o vi. que. Eu já ouvi Medo falar, não daquele assisti. filme, Deus me livre, senhor. guarde. Se Pelo eu amor tivesse de aquela Deus. boneca... Eu até no trailer já falando, não quero nem ver o trailer disso. Você viu o 2, o Megan 2? Não, claro Dela que se não. redime. Não assiste. Não, Assiste, obrigado, eu ela não vou se assistir. Fica tranquilo. Gente, eu não consigo. Então, e tinha esse ursinho. E aí teve uma polêmica, né? Falou assim, gente, pelo amor de Deus, você vai entregar seu filho engatinhando, então como criança... Mas o que ele fazia? Ele interagia, andava assim, conversava com a criança, dava, assim, brincava, é claro, né? Então, tinha umas brincadeiras ali e tudo. Mas, gente, aquele negócio que você perguntou, Flávia, você não tem medo, não? Eu tive Tenho. medo desse ursinho. Com Falou, certeza. peraí, gente, onde estamos indo? Né? Peraí. Até porque a emoção da criança, ela é baseada no espelho, é o neurônio espelho. Exato. É pela fisionomia que você tá vendo da mãe. Agora você tá olhando pra um urso, que é um robô. Qual que é Vai o virar elo um de ligação robozinho que também. você tem? Qual que vai ser a referência? Nenhuma. Então... Futuros psicopatias, um monte de coisa, Sim, porque você não tem transforma. envolvimento. Muito aconteceu, Flávia, assim, durante a pandemia, que pais e nós fomos exemplo, eu e minha esposa, né, que a gente teve em casa, o Joaquim tinha meses, né, Sim. e a gente Tinha que dar conta das tinha que outras dar coisas. conta das coisas, do trabalho, tudo, e a gente, não foi o caso em casa, mas eu fiquei sabendo muito que tinham crianças maiores que dava pro tablet, que dava pra criança poder ficar mais O ursinho, calma. na verdade, é um celular também. É que a gente é o celular que muitas crianças Sim. ficam ali Sim. horas Exatamente, interagindo ficava ali. scrollando aquele Não, negócio isso é uma ali. coisa que tem me deixado maluca. Essas crianças viciadas em TikTok, os Então- conteúdos, os desenhos, eu fico doida. Gente, quando eu tiver filho, eu vou ter que dar pra ele assistir os desenhos que eu assistia, porque Não, mas do Gabi, jeito eu que acho tá... que a coisa muda. Você ainda é novinha. Quando você for ter seu filho, eu Uhum. acho que a coisa já vai ter... Sabe aquela geração teste? Que nem foi o pessoal
pessoal que nasceu nos anos 2000, você nasceu um pouquinho depois, que foram as experiências com os smartphones, porque o teste do smartphone, de como que vai ser a vida conectada, foi feito com eles. A gente está vendo agora os reflexos. Então, eu acho assim que muita coisa, até você ter o seu filho, a gente já vai ter aprendido para não cometer mais o erro. Exatamente, mesmo porque tá indo muito rápido, a evolução tá indo muito rápido. Então, assim, a gente tá falando de 2022, a chegada da inteligência artificial, e que passou rápido, vocês viram, né? Falou, meu Deus, passou muito rápido, né? Muito. Então, assim, o grau de evolução, de avanço, tá sendo muito mais rápido. Sim. Então, por exemplo, a gente tá falando dessa questão das telas, dos celulares, mas muito tem se avançado também com relação à área da medicina, da psicologia. Graças a Deus, que tá tá brilhante ajudando, sabe? Diagnóstico Com muito mais preciso com a inteligência artificial. Então, existem os benefícios também, né? Que são muitos, São né? muitos, Eu nossa. acho que, assim, o que é mais complicado, porque os benefícios, eles são inquestionáveis, a gente Sim, sabe que são. claro. Mas o que é mais complicado é mais a questão da interação e da dependência. Exatamente. Porque como, por exemplo, esses chats da vida que facilitaram tanto, acabou deixando a gente mais preguiçoso. Sim, claro. Não vou nem pensar, vai lá, ele responde pra mim, Isso, entendeu? exatamente. É o próprio controle remoto da TV, né, Sim. gente? Agora a gente fala assim, pô, a gente tá acima do peso, tá? Olha a sua vida que você tá tendo, né? Então, por exemplo, você não levanta pra trocar o canal, né? Tudo bem, você não vai... Tudo é carro hoje, né? Então, a gente sabe que... E é mais uma ferramenta pra deixar a gente preguiçoso. Isso, entendeu? para a gente parado. Mas assim, a gente precisa saber utilizar isso com sabedoria também, né? Eu costumo dizer que o remédio, o veneno é a dose, né? A diferença, né? É o grau que você vai utilizar aquilo. E a mesma coisa as crianças, né? Então tem que ter horário para tudo. O meu filho Joaquim, que tem Quantos autismo, anos? ele tem 6 anos e meio, ele tem autismo de suporte 1. Né? Então a gente não deixa eles na tela justamente por ser muito mais prejudicial para ele. Sim. Então ele tá comigo, às Muito vezes mais numa estímulo. tela, assistindo alguma coisa, mas junto comigo. Então vai utilizar. Você falou dos desenhos, né? Então, por exemplo, ele. De baixo estímulo, né? De baixo estímulo. Então ele assiste desenhos que eu assistia. Então, assim. E a gente tem desenhos que a gente sabe que é nocivo, a gente já tirou dele, entendeu? Então, assim, mas tem que ter horário as coisas. Tem que organizar. E isso também serve para adulto, né? Então, com relação à depressão, toda a ansiedade, pânico, né? Foi desenvolvido com a chegada da informática, né? Na época. E agravado. Então, exatamente. Agrava tudo. Então, eu conheci pessoas que só de ver o teclado do computador começava a tremer, sabe? Assim, involuntariamente. Por quê? Por conta de todo o problema que teve com essa questão da chegada da tecnologia, né? Esses dias a gente estava conversando um pouco sobre isso até aqui no jornal. Falando assim, pra gente é difícil sentar e parar de mexer no Instagram, de sair de um TikTok, de sair de um Reels. Imagina pra uma criança o quanto que é Eles não têm Exatamente. maturidade. Exatamente. Eles não têm a maturidade Não pra tem. entender, primeiro, o estímulo que ele tá recebendo. Exato. Uma coisa que eu acho um pecado, aqueles vídeos de recebido, sabe? Que, tipo um Kinder Ovo da vida, que tem aquele Nossa. surpresinha dentro. Você vai comprar um negócio O que é dia caro inteiro. demais. Exatamente. Pra abrir um negócio que é uma porcaria, que a criança Exatamente. vai brincar durante 2 segundos e esquecer. Mas isso é muito. É uma Exatamente. coisa atrás da outra na internet. A criança, ela não tem a maturidade, ela quer ver a surpresa. Exatamente. Ela né? quer ver a surpresa. Ela Então se alimenta daquela dopamina, daquele Isso. prazer, né, de ver tudo aquilo. Tinha um vídeo no YouTube que eu falei, eu tava me sentindo mal. O vídeo, assim, era um negócio tão ostentativo pra criança. Eram 2 meninos, né, só pra vocês entenderem o cenário. E a casa dos meninos, eles andavam pela casa, abriam uma gaveta, carrinho Hot Wheels. Um monte de carrinho Hot Wheels. Aí abriu outra gaveta, nossa, mais carrinho Hot Wheels, mais carrinho Hot Wheels. A casa infestada de carrinho Hot Wheels. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente do céu, cadê o não pode dessas crianças? Então. Aonde olha, tem carrinho Hot Wheels e eles assim, vibrando. E a mãe chegava com mais uma sacola de Hot Wheels, assim. Imagina, aí o Joaquim, meu filho, ele assistiu aquilo por 2, 3 dias, depois eu falei, não vai mais assistir esse negócio. Gente, que é muita coisa, assim. Sim, meu carrinho novo, carrinho e é uma novo, carrinho mensagem novo. errada, é uma mensagem que Que você não tem limite. não tem limite. Você fala, nossa, meu Deus, meu E Deus. também você olha pro que você tem, você fala, eles têm tanto, eu tenho É, tanto. exatamente. Mas você vai ver se eles brincam. Pois Quando você é. tem muita coisa, você não valoriza. Exatamente. Se né? você ganha presente todo dia, você não valoriza do seu aniversário. verdade. Exatamente. tipo de coisa. Que graça vai ter? Não tem desafio, sabe? Não tem. Então. Mérito de nada, Exatamente. Então. Como professor em sala de aula, Júlio, você também dá aula. Como que você acha que seria possível trabalhar essa geração, até Tá. mesmo os mais velhos, para uma educação nesse sentido? De que forma isso seria viável?
eu ministro uma disciplina também que se chama Cultura Digital. Tá. Dentro de Cultura Digital, a gente trabalha todas essas questões, né? Que tá dentro da BNCC também, né? Cultura Digital, Mundo Digital e Pensamento Computacional. Dentro disso, a gente trabalha a questão da ética também. A questão do uso responsável das tecnologias. Não somente inteligência artificial, mas também os dispositivos móveis também, que é o próprio celular. É realmente a gente conscientizar, realmente desenvolver uma cultura de uso de dispositivos, de também softwares, programas, aplicativos, de uma maneira que seja responsável. E assim, como que a gente faz isso? Organizando horário para essas coisas, que momento vai utilizar, para que vai utilizar. Tá? É a questão do planejamento mesmo que a gente fala, né? Que a gente aprende lá na faculdade, né? Sim. O PDCA, né? De planejar como que vai fazer, entendeu? E assim, horário para as coisas, realmente organização desses momentos. Então, de uma maneira prática, um professor que vai para a sala de aula para poder utilizar tecnologia, a aula dele não precisa ser simplesmente pautada no celular ou pautada numa tela. Existem momentos em que você vai fazer uma chamada de vídeo de 2 a 3 minutos, por exemplo, para um vídeo que vai fazer uma aproximação àquela temática que você vai trabalhar com as crianças, vai trabalhar com os alunos, tá? Depois você pausa aqui, aí você vai para uma discussão, agora você organiza eles em grupos, agora eles vão trabalhar com post-it, eles vão escrever, utilizar realmente, né? Desenvolver essa questão da Escrita, portuguesa, coordenação Isso. motora fina. Exatamente, vai pegar um papel igual você está aqui também, vai pegar um papel para poder ler um case, fazer alguma coisa. A criança, na educação infantil, vai pegar um desenho realmente para poder desenhar, para poder colorir, né? Depois vai ter um outro momento, vai ter uma tela de novo, vem um tablet. Agora a gente vai interagir com o tablet. Agora a gente vai, por exemplo, na educação infantil, vai apertar lá os balãozinhos, vai fazer o bichinho, arrastar o bichinho até a casinha, até a comida, né? Tá. Depois disso, vai ter uma outra atividade, que aí vai ter uma interação, por exemplo, das pessoas, de uma discussão de novo, para poder montar alguma coisa, né? Falando um pouquinho mais de ensino médio, Fundamental 2. Eles adoram fazer vídeos, de repente fazer uma novelinha, né? Uma série. Falou tudo. É uma das estratégias. Eles podem utilizar o celular, vocês vão fazer um vídeo. E esse vídeo, até chegar no vídeo, a gente tá falando de vídeo, eles vão falar, nossa, vamos fazer dancinha e tal. Não, primeiro vocês vão fazer um roteiro. Isso. Entendeu? Então vocês vão trabalhar. Professor, a gente pode utilizar a inteligência artificial? Pode utilizar, não tem problema nenhum, tá? Mas você vai utilizar ela para poder amplificar aquilo que você tá fazendo. Então, para poder ganhar tempo, tá? Então, vocês vão fazer a curadoria desse conteúdo, desse roteiro, desse vídeo, para ver se está certo ou não. Se isso casa com a personalidade de vocês que vão apresentar. Será que tá realmente casado com o meu estilo de falar, por exemplo, numa câmera? Então, eles têm que fazer toda essa validação. Aí eles gravam esse vídeo, eles podem apresentar esse vídeo voltando para a tela aqui, vão apresentar esse vídeo para a turma. Depois, ao final do vídeo, eles vão falar das dificuldades que eles tiveram, de como que eles se sentiram, qual foi o emocional deles, como que eles tiveram, como que foi o emocional deles para poder produzir isso. Então, perceba que você torna a aula muito mais rica. Trabalha muitas habilidades. Muitas habilidades, entendeu? E aí, nesse meio termo aí, a gente trabalha uma série de questões socioemocionais, né? Que é com relação a trabalho em grupo, né? Porque a gente sabe que ninguém é igual a Ana. A Gabi já tá assim, ó. Já tá lembrando dos grupos dela da faculdade, né? Nossa, é difícil. É muito difícil, gente. É muito difícil. Então, assim, você tem que concordar, mesmo discordando, tem voto vencido. Fala assim, meu Deus, eu queria do outro jeito, mas tá bom, gente, vamos Tem seguir. sempre aquele que não faz nada e sobra pra você. Aí tem isso também. Tem todas essas questões que dá para trabalhar de uma maneira muito sadia, utilizando a tecnologia. Então, só recapitulando assim, né? Você traz uma tela, né? Um projetor, uma projeção, tá? Professor, mas eu não tenho a tela. Traz a cartolina. Faz um desenho, faz alguma coisa. Traz fotos para os alunos, entendeu? Para os alunos poderem ver. Traz flashcards impressos numa gráfica. Traz para eles poderem ver como é que é aquilo, né? Para eles poderem discutir. Pode utilizar o celular para poder fazer pesquisa, para poder fazer o vídeo, para poder fazer um podcast, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Fazer com que eles produzam isso, porque eles apresentem, né? Então, até o pessoal fala assim, mas educação infantil, como é que faz isso? Não, os pequenininhos lá do Maternal 2, os meus, né, de Cultura Maker, eles pegam lá os bichinhos dele que eles fizeram, eles vão lá na frente. E vão fazer assim, falar, que legal, Luana, mostra pra gente, tal, não sei o quê, que legal, Valentina. Então elas mostram, vai mostrar como é que foi montar isso aí, foi difícil, foi fácil, tal. Eles mostram, sabe? Eles tem como fazer isso. E ensino médio é a mesma coisa. Desenvolver essa habilidade de apresentar projetos, né? A gente em robótica, a gente tem toda essa jornada, né? Eu dou muita aula de robótica, não somente com material alternativo, mas também com Lego também, né? Então tem que montar tudo, né?
E aí os alunos e os pais, às vezes, têm aquela falta de informação. Falam assim, Lego, vai brincar, tal, não sei o quê. Não, vai trabalhar em grupo, vai ser difícil, vai ter que montar, vai ter que escrever, vai ter que apresentar, tem que montar uma apresentação, tem que te fotografar o projeto, entendeu? Nas etapas dele, entendeu? Montar, depois no final, vai ter que mostrar todas as etapas do projeto, onde que foi difícil, onde que foi... Porque hoje, a gente vê que a grande maioria das empresas faz até essas dinâmicas, né? Fala, deixa eu ver se o cara é bom pra trabalhar em grupo, trabalhar em projeto. Faz aquelas dinâmicas, né? De processo seletivo. Suportáveis. Nossa, eu também não gosto. Ô, Júlio, mas você vindo dessa área que é robótica, não sei se vai ficar claro que eu vou tentar expressar. Vamos lá. Você já tem como se fosse um direito de ser essa pessoa ousada, de ser essa pessoa criativa, de trazer esses... Isso talvez seja até do perfil do professor que é dessa área, porque já é característico. Mas vamos pegar um professor de matemática, um professor de português, e que de repente não tem essa habilidade criativa tão grande, e tudo isso que a gente está falando é uma coisa que dá trabalho. Sim. Como que é possível que esse professor, que diz assim, eu não tenho criatividade nenhuma, como que eu vou tornar a minha aula mais interessante? Primeiro, aceitando a mudança. E aí eu vou dar um caso prático. Não vou falar o nome dela aqui, mas ano passado... Não, vou dar um caso prático. A professora estava na sala dos professores, né? E a gente sabe que a sala dos professores é complicado. Sim. Né? É um ambiente complicado, né? É um ambiente de desabafo, né? Claro, tem todo o direito, né? A gente sabe dos perrengues de professor. Eu sou professor também, eu sei o que eu tô falando. Sabe que é difícil lidar com aluno, com pai de aluno? Pelo amor de Deus. Enfim, meu Deus do céu. Então, assim, eu sei que é um ambiente chega a ser tóxico por conta do desabafo que tem ali. E eles usam aquele momento para descomprimir. E tá tudo bem, né? Só que essa professora, ela... Tadinha, muito assim, acanhada. Chegou, professor, você lida com esse negócio de inteligência artificial, não sei o quê. Eu queria levar alguma... Ela é professora de matemática, tá? E é esse do 6º ano do Fundo 2. Coitada. Então, exatamente. E é um ambiente totalmente desfavorável, que o pessoal fala assim, eu vou dar minha aula e vou embora pra minha casa que eu não aguento mais. Ela me procurou. Ela pegou e falou assim, professor, o que eu vou trabalhar... números decimais, eu vou trabalhar com eles, o que a gente poderia fazer, né, essa coisa de casas, né, não sei o que, eu queria trazer alguma coisa, mas eu não sei como fazer isso. Então, o primeiro passo, né, ela se colocou como vulnerável, né, e falou assim, estou aberta a receber aqui uma sugestão. E aí, eu faço isso com muito tato também, sabe, porque eu sei que é complicado, né, eu falo assim, prof, dá pra fazer algumas coisas, vamos pensar assim, por exemplo, ela falou assim, no livro didático tem o ábaco, né? Que é o sistema de montagem, matemática, né? Eu falei, então dá pra gente fazer isso com material alternativo. A gente pode levar, por exemplo, ou pedir para eles trazerem material alternativo de casa e eles vão montar o próprio ábaco. Então, só aí você já mudou totalmente a dinâmica da sala de aula. Em vez de você ficar explicando na frente o que é, a aula dela, o que foi? A aula dela foi eles montando o ábaco e montando ela colocava os números na lousa lá e eles iam contando e montando no ábaco que eles criaram. Eu tive aula com ábaco também, era bem legal. Então, isso é um exemplo, né, que a gente pode ter. A gente levou um videozinho pra eles viram o vídeo, né, de criação e tal, e eles até se organizaram em grupos lá, foi assim, é uma aula barulhenta, claro, né, porque eles estão montando, mas uma aula fantástica. Você falou, eu aprendi lá as casas decimais, aprendi ali numeração, tudo. Foi uma aula diferenciada. Poderia ter sido uma aula totalmente expositiva, tá? Com os alunos só prestando atenção ali, fazendo coisa no caderno, mas eles foram protagonistas criando aqueles projetos de uma maneira prática. E assim, hoje ela tem dificuldade com tecnologia, com inteligência artificial, mas hoje ela utiliza. Ela fala assim, professor, eu estou utilizando, montei meu plano de aula, eu pedi ideias para a inteligência artificial, ela me trouxe. Depois, com relação ao ábaco, ela trouxe outro sistema de contagem que eu, às vezes, não tinha passado despercebido e estou levando para os meus alunos. Então, assim... Essa é uma forma, né? E realmente, o professor baixar a guarda, falar assim, deixa o meu ego de lado, deixa eu tentar entender o que são esses professores. Um outro exemplo que eu gosto de citar também, que é um exemplo que foi até pra internet aí, o Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella, eu sempre gosto de falar o exemplo dele. Quando ele vai dar uma aula de filosofia na faculdade, tudo, então em qualquer área assim, ele procura entender o que aqueles alunos estão consumindo. Então, por exemplo, o que está sendo de trend? Nós tivemos agora Stranger Things, né? Sim. Então, eu falo assim, os alunos estão assistindo Stranger Things. Vou levar para minha aula alguma coisa que associa a parte filosófica dentro da série. Então, fala do personagem lá, fala do Will lá. Ele sumiu, tal. O que eu consigo trazer desse personagem para dentro dessa realidade desses alunos? Então, por exemplo, outro exemplo também, é Marvel e DC também, né? Que eu gosto particularmente, né? Também. Eu sempre falo pros professores, tenta trazer alguma coisa do que eles estão falando, tenta ouvir as fofocas que eles estão falando, né? Pra você tentar trazer pro seu conteúdo. E você dá um banho de loja de acordo com aquilo que eles estão falando.
Né? Então, você entra no mundo deles Exato. e joga para um aprendizado mais aprofundado daquilo. Exatamente, você dá um banho de loja no seu conteúdo daquilo que eles estão vivenciando. É claro que nem todo mundo vai gostar de Stranger Things, ninguém vai gostar de... Mas é um assunto que tá em pauta ali. Exatamente, você vai aproximar, entendeu? No momento que você fala, por exemplo, assim, eu gosto muito de brincar, né? Quando eu vou assim na sala de aula, eu falo que o Pantera Negra é melhor que o Homem-Aranha. Nossa, na hora já vi no vespeiro. Mas como assim, professor? Tá louco? Que não sei o quê? Como assim? Já ganhei o aluno. Sim. Porque ele já falou, pô, o professor gosta de brincar, Marvel. né? É brincalhão e tal. Exatamente. Eu não tô falando aqui pro professor virar um Sim, porque nerd. é perfil também, Não, né, pelo amor de Deus, a gente tem mais o que fazer, né? Mas, faz assim, traz alguma coisa do tema, alguma coisa que vai fazer. A gente sabe que dentro da nossa disciplina tem conteúdos que são pesados, que são densos, né? Então, fala assim, nossa, tem uma professora de história que eu tava conversando com ela agora no recesso, e ela falou assim, professor, eu queria... Aí ela começou a fuçar na inteligência, começou a mandar o WhatsApp aqui pra mim. Falou, professor, o que eu fiz aqui com a minha cara, ó, lá no meio da Segunda Guerra Mundial. Eu tô lá no meio dos soldados. Ela fez uma inteligência com ela? Ela mandou a foto dela e fez ela no meio do exército. Entendeu? Então, já chama atenção quando for da aula. Exatamente. Que aí, o que ela vai fazer? Ela falou, eu tô pensando em mostrar essa foto pra eles. Né? E aí eles vão olhar isso, e aí eu quero saber se e eles vão saber. Que eles vão olhar, eles vão assim, professor, é você ali? Você lá na no meio hora do eles vão povo. falar. Então, E que aplicativo os professores estão assistindo a gente pode usar pra fazer essas o coisas? Gemini, ela tava usando o Gemini. Tá com o Nano Banana acionado. Que lá tem uma parte de imagens. Que você clica lá em imagens e aparece a bananinha do lado. Aí você manda uma foto sua, tá? E fala assim, me coloca lá por exemplo, lá conversando com Sócrates, lá na Grécia Antiga. Ele vai colocar você lá, entendeu? Conversando, tudo. E ela colocou também, ela conversando com Sócrates, conversando Que bacana. Isso em foto, Júlio? Foto. Em vídeo, não? Não, foto dá pra transformar em vídeo também. Também pelo Gemini, por exemplo, ou não? Dá pra fazer pelo Flow, que é uma inteligência artificial focada em vídeos. Tá? Que daí eu teria que assinar isso aí à parte. Tipo, você pode usar gratuitamente um tempo, depois ele pede pra você assinar. Entendi. Mas já dá pra fazer também. Tá? Inclusive, a oficina que eu vou ministrar hoje à noite é sobre vídeos com Flow. Quando você vai ministrar de novo pra gente fazer? Então, só a gente marcar. Júlia, a gente tem um monte de coisa pra falar aqui. O Lucas já tá soprando que a gente tá falando muito. Meu Deus do céu. Que dessa pauta vasta você acha que importantíssimo? A gente vai entrar na parte do teu blog, na parte do teu conteúdo pro pessoal acompanhar. Mas você acha que, tipo, a gente não pode deixar de falar quando se trata de inteligência? Gente, usa. Testa, usa. Porque é a questão do medo. Tem muita gente com receita, tem gente que não sabe que não existe. Sim. Então, eu falo, não sei o que é isso, não existe, como que existe um negócio desse? E assim, tá na internet, sabe? É realmente buscar informações para poder utilizar. E assim, não precisa ficar, claro, totalmente vidrado, mas quanto mais você usar, mais conforto você vai ter. Por que eu tô falando isso, Flávio? Os aplicativos de celular também estão todos dotados de inteligência artificial. Então, por exemplo, o próprio iFood, quando você vai pedir comida, o Uber, quando você vai pedir... Ele já tem uma inteligência ali que ele já sabe o seu perfil. Né? E já vai saber que você consome McDonald's todos os dias, que você quer comer no sushi e tudo. Então, essas coisas que já estão permeando. Eu costumo dizer, a gente chama, né, na parte de engenharia de computação e de software também, que a gente chama isso de tecnologia de uso geral, uso comum. Tá? Vou dar exemplos aqui. Eletricidade. Você vê eletricidade, tá em tudo quanto é lugar. Né? Quem vive sem eletricidade hoje? Sim. Né? Internet. Você vê que a gente chama de internet das coisas, né? Então, por exemplo, esse microfone pode estar conectado na internet, né? De uma forma de... E agora, inteligência artificial. É uma terceira grande tecnologia disruptiva que realmente está revolucionando e que vai estar em tudo. Então, o que eu deixo de conselho, mesmo de estratégia, use. Utiliza, porque uma que vai te ajudar em muita coisa, né, para muitas tarefas que você tem no dia a dia, e outra que vai ser uma coisa que vai ser mandatória agora. Você não vai ter como fugir disso, não né? Não tem. Você entra nos aplicativos assim, logo no canto inferior direito, isso é uma característica muito legal também, tá, gente? Geralmente o canto inferior direito da tela tem algum íconezinho ali que você clica, que é uma inteligência artificial que vai abrir e você já vai começar a conversar, tá? Então, procure isso, comece a utilizar, né? Até, por exemplo, você vai falar alguma coisa, sua conta de energia. A sua conta de energia lá na plataforma vai ter lá o chatbotzinho que vai falar. Tá? Sempre tem. Agora sempre vai ter. Tá? Então... Ô, Júlio, uma curiosidade, tipo, nada a ver, mas como ele entende dessa área. Por que quando a gente fala, tipo, nossa, eu tava precisando comprar um tênis amarelo.
Daí começa a aparecer no seu celular tênis Exatamente. amarelo. Existe- Júlio do céu. Exatamente. O Existe número da Mega Sena ele não me passou. não, Mas essas coisas... Não passou pra mim também. Não passou pra você? Não passou. Ah. Gemini. Enfim, valeu comigo. Olha só, existe um termo que a gente utiliza, já ouviram falar em algoritmo? Já. Tá, o algoritmo é um robô, né? Um robozinho, é como se fosse um agente, vamos dizer assim, né? Que a gente chama também esse termo mais difícil, robô, agente, enfim. Que ele é específico pra fazer essas coisas. Ele é como se fosse um fofoqueiro Tá. que tá vendo o que você tá ali no fazendo. meu celular. Tá ali escutando, né? Exatamente, né? Isso aí deu uma polêmica do caramba lá no... Acho que foi, não sei se no meio dos anos 2000, eu não lembro agora a data, que o Zuckerberg ele foi chamado pelos juízes, né? Enfim, né? Pela corte, né, dos Estados Unidos, para poder responder. Falou assim, ó, eu mando aqui uma marca de chocolate específico, daqui a pouco tô recebendo um monte de coisa de chocolate. Pô, então isso aqui não é privado. Se eu estiver falando coisas inadequadas com a minha esposa aqui, que Ele tá ouvindo, tá todo mundo ouvindo, tá ouvindo tudo. Aí teve a questão do LGBT, tudo isso aqui e tal. Mas assim, ainda existe isso, tá? Então, o que acontece? O algoritmo que ele faz, ele tá ali pronto pra ouvir aquilo que você tem pra dizer. Então, se você começar a procurar imóvel, por exemplo, Ele lote, vai começar a aparecer. vai começar a aparecer. Se você clicar alguma coisa, pior Júlia, às ainda. vezes eu nem clico, às vezes eu só falo. Exatamente. Quero tal... E a coisa aparece ali. Não, é se você bizarro. clica uma vez, bizarro. aquilo não para de aparecer. Esses dias eu comprei um baralho, eu tô recebendo coisa de baralho até Tipo, você vai ter hoje. que fazer uma coleção. É. Exatamente. Ele vai mostrar baralho, tênis, sapato, Um batom. monte. Né? Gente, é tudo. Clicou ali, meu, já era. Então, Agora, antes da gente encerrar, conta aqui pro pessoal de casa qual que é seu canal, qual que é seu blog, tá. pro pessoal, professores, convite. pra Tá. mães que querem entender também, que, Isso, né, educadores em geral. Então, assim, eu vou passar o meu blog, porque tá tudo centralizado Isso. lá, né? Então é juliopassos.com, tá? Se você colocar no Google. Né? E se você colocar inteligência artificial para professores, ou então para educação lá no Google, você vai ver que logo na primeira página já vai aparecer esse homem aqui com 852 dentes na boca, sou eu. Já tem tá? teu Instagram na tela aqui pro pessoal ver também. Isso, tem o Instagram também, né? Que é o Prof. Júlio Passos, tudo junto também, que tá lá. E também o YouTube também, que as pessoas acabam me achando pelo YouTube por causa dos vídeos, né? Então também tem o YouTube e tem o LinkedIn também, que é mais profissional, então é bem facinho de me achar. Mas pelo blog vocês vão achar todas as minhas redes e também tem o grupo de WhatsApp também com os professores lá para receber dicas. Ah, que legal. A gente vai colocar no descritivo aqui também do vídeo, seus canais, pro pessoal Legal. ter acesso mais fácil. Ai, Júlio, que delícia. É uma aula, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Tentamos Tanta matar coisa. aí, nem sei quanto tempo a gente já tá aqui, a gente vai falando. Não, a gente Então, poderia ficar bem mais tempo, mas ó... porque é muita coisa. é gente, muita Vontade coisa. de falar, a gente tem muita coisa pra E falar. a gente ainda. precisa aprender também, né, Gabi? Com certeza. Porque, sei lá, eu que fiz essa transição do analógico pro digital. Uhum. Tô treinando, que nem você falou, tô lá na caruda tentando fazer algumas coisas, mas Isso. umas diquinhas sempre ajudam. Sempre. Não, com certeza. E eu tô aí no WhatsApp também, gente. Tô no WhatsApp de distância, é fácil de me achar também. Manda WhatsApp, eu respondo também. Júlio, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Sucesso no seu blog, no seu canal. Obrigado. Pessoal, Obrigado. vejam, compartilhem, curtam. E até a próxima, né, Gabi? Até a próxima.